Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui para falar com vocês nessa segunda parte do curso de Introdução ao VBA sobre o objeto UserForm. Nesta segunda parte do curso de Introdução ao VBA, iríamos explorar este objeto. Ele é o objeto que você vai ter contato inicial para fazer a interface, que é uma coisa mais palpável, é quando você consegue criar algo mais visível, porque a codificação pode ser apenas código puro que executa alguma função. Quando você bota um formulário, você bota uma interface com o usuário. Então, basicamente, um UserForm, ele tem esse nome form, que vem do inglês formulário, e é para criar interfaces. Exemplos de interfaces são as caixas de diálogo padrão do Windows. Arquivo, salvar, arquivo, abrir, imprimir, cor, fonte, e outras caixas de diálogo que você usa no Word, no PowerPoint, ou qualquer programa que você use que faça um diálogo com você para executar um comando. No VBA, os formulários são criados pela classe chamada MSForms. Então, por isso, eles têm uma funcionalidade diferente da esperada. No VB, Visual Basic, no VBNet, no Microsoft Access, o objeto form, ele vem de uma classe diferente, então ele tem outras funcionalidades que serão abordadas ao longo do nosso curso. Então, como eles muitas vezes são chamados de formulários, ele vai poder ser abordado aqui no nosso curso com esse nome, formulário também. Mas como ele é um objeto programável, eu vou tentar manter o rigor de chamá-lo de UserForm. Mas se alguém falar formulário com você, você já sabe do que se trata. No VBA, o UserForm pode ser exibido de duas formas distintas. No modo design, quando você está produzindo ele, e no modo execução. Eu estou aqui, então, no Visual Basic for Applications, utilizando o PowerPoint como o aplicativo de origem. Se eu quiser inserir um UserForm aqui, eu faço inserir UserForm e ele entra no meu projeto. Então, esse é o objeto UserForm em modo design. Você pode ver que quando eu abro o UserForm, ele aparece uma barra de ferramentas, é a caixa de ferramentas de controle. E quando eu clico num objeto do projeto, a caixa some. Clico no UserForm, a caixa aparece, porque essas ferramentas podem ser adicionadas ao UserForm. Se eu quiser excluir o UserForm do meu projeto, na janela de projeto, vou no menu Arquivo e seleciono Remover UserForm. Ele vai abrir uma janela que pergunta se eu quero exportar o UserForm antes de remover. Se eu disser sim, ele vai abrir uma janela para eu salvar um arquivo que representa esse UserForm, com todas as suas propriedades. Se eu disser não, ele vai simplesmente remover. E eu posso, então, inserir novamente outro UserForm. Uma outra forma de eu inserir UserForms no meu projeto é quando eu tenho um UserForm já gravado numa pasta e então eu posso inserir ele dentro do projeto. Isso é muito comum porque eu vou preparando meus formulários e vou gravando eles como ferramentas que eu uso em outros programas. Por exemplo, é muito comum você ter um formulário que exija login de usuário, com nome de usuário e senha, com toda a sua validação. Outro UserForm que possa ser para trocar a senha do usuário. Outro para gerenciar usuários. Então, esses são os UserForms que você vai colecionando. Então, quando você tem esse tipo de objeto já preparado, você pode inserir com o comando de menu Arquivo, Importar Arquivo. O VBA vai abrir a janela Importação, que vai importar arquivos FRM, que são formulários, BAS, que são módulos do BASIC, módulos ou CLS, que são módulos classe, que são objetos que abordaremos em cursos futuros. Você vê aqui que eu posso filtrar por objetos formulários e exibir apenas os formulários aqui. Então, se eu quiser abrir esse formulário aqui, FRM modal, ele entra no meu projeto. Se eu der 2 cliques, ele abre. Para removê-lo, arquivo, remover FRM modal, ele vai perguntar, quer salvar? Não, saiu do meu projeto. Então, nós estamos aqui no modo design do formulário. Para executar o formulário, eu pressiono o botão F5 ou clico aqui no botão executar. Quando isso acontece,
o formulário abre sobre a janela que estiver em aplicação agora, que é o meu PowerPoint. Se eu fechar, eu volto para o Visual Basic, interrompo a execução. Uma outra coisa que eu posso fazer é clicar no projeto, ele executa, aí eu alterno a janela para a janela do VBA e eu pauso a execução. Quando eu pauso a execução, eu posso agora interagir com o meu formulário usando a janela verificação imediata. Então, eu posso vir aqui e digitar userform1 e pegar qualquer propriedade dele. Ou, por exemplo, descarregá-lo da memória. Se eu quiser executar novamente, pressiono continuar. Se eu quiser parar, eu pressiono redefinir e eu volto o projeto para o padrão. Todo formulário tem um módulo associado a ele. Para exibir o módulo de um formulário, você clica no botão Exibir Código da janela de projeto. Ele abre a janela do módulo associado ao formulário. Uma coisa que acontece às vezes quando o projeto corrompe é quando um objeto feito um formulário perde o seu módulo. E aí você não tem como recuperar. Já vi esse defeito tanto no Axis quanto no VBA. Então é sempre bom manter um bom backup do seu projeto para evitar essa infelicidade, que é perder um módulo, porque não dá mais para manter a associação. E quando eu clico em módulo, ele abre um botão, um evento padrão, que é o Userform Click. Vamos ver isso oportunamente. Uma outra forma de ver o módulo do formulário é simplesmente dando duplo clique no fundo do formulário, que ele abre o formulário mostrando o seu evento padrão, que é Userform Click. Aqui na janela de design do formulário, você determina o seu tamanho. Você pode arrastar as alças horizontal, vertical ou diagonal para aumentar o tamanho do userform, fazer o userform no tamanho que você precisar. Existe uma limitação, tá? Cada vez que você troca esse tamanho, você está trocando propriedades aqui, veremos isso oportunamente. E você faz isso para adicionar controles no formulário. E os controles estão aqui na caixa de ferramenta. É a partir desses controles que você constrói a sua interface. O Visual Basic tem 14 tipos de controles diferentes para você inserir no formulário e construir sua interface. No material de apoio, você vai ter uma tabela que diz os controles da esquerda para a direita, de cima para baixo. O primeiro é o controle rótulo. O controle rótulo é uma etiqueta que insere um texto para identificar um comando. Depois você tem caixa de texto, que é para inserir texto. Uma caixa de combinação, que é uma mistura de caixa de texto com uma lista suspensa, que pode preencher automaticamente ou você digitar. Tem uma caixa de listagem, que é só uma lista suspensa de itens que você clica. Uma caixa de seleção, que é para você selecionar, ticar, né, uma opção. Botões de opções, que são para opções mutuamente exclusivas, são redondinhos, caixa de seleção é quadrada. Botão de ativação, que fazem botões de apertar. Temos também o controle quadro, que é para você fazer uma moldura onde você insere controles dentro e pode ter assim um container para outros controles. Botão de comando, que é para clicar e executar um comando. Uma tab strip, que é uma guia de seletores de itens que você pode alterar os controles que estão no seu interior. Tem o controle multipágina, que é um pouco diferente da tab strip. Barras de rolagem, vertical e horizontal, para o formulário. Botões de rotação, para fazer aumentar e diminuir um valor. E o controle imagem, que é para adicionar imagens ao formulário. Voltando aqui ao Visual Basic, eu adiciono um controle label, clicando nele e clicando dentro do formulário na posição que o controle deve ser inserido. Posso arrastar ele livremente pela borda, posso dimensionar ele, posso trocar suas propriedades, mudar seu tamanho de letra, sua fonte, tudo que eu quiser modificar de acordo com as propriedades disponíveis, abordaríamos elas futuramente. Então eu vou botar um controle de cada tipo. Eu tenho aqui o controle caixa de texto, que é para adicionar um texto. Aqui o controle label, para dizer o texto que eu vou adicionar aqui. Posso arrastar um controle mais para cima do outro, como você está vendo. Você vê que eles vão pulando de uma posição para outra, porque existe uma grade que eu posso regular, que faz um alinhamento do controle. Aqui eu tenho o controle caixa de combinação,
que é um controle caixa de texto, mas que tem essa setinha que faz uma lista suspensa que eu tenho que preencher via código. Eu tenho aqui o controle caixa de listagem, que ele bota uma caixa, uma lista, que eu posso ter várias colunas, como a caixa de combinação, cujas colunas são exibíveis apenas quando eu penduro ela, mas essas aqui na listagem são permanentemente exibidas. Tenho o controle caixa de seleção, que é a checkbox, que é para selecionar itens. Botão de opção, que dá um controle para mutuamente exclusivo, ou seja, eu posso ter várias caixas de seleção aqui numa interface e eu posso selecionar cada uma delas, enquanto o botão de comando eu só posso selecionar um por vez, numa interface bem construída. Se eu selecionar esse, desseleciono esse dentro de um mesmo container. Posso ter botões de alternância, que são botões que eu clico e eles têm uma funcionalidade que quando eu clico ele fica pressionado. Vou botar 2 para você ver. Eu tenho aqui um quadro, que é uma opção que eu arrasto e faço itens que eu posso botar dentro do quadro, como por exemplo botões de opção, para fazer 3 opções que a pessoa vai selecionar uma delas. Tenho também botões de comando, que são botões que eu clico para executar uma função. Tenho o controle Tab Strip, que está aqui, que eu posso botar controles dentro e adicionar guias de tabulação aqui. Aqui ele tem 2, eu posso adicionar mais. Tenho o controle multipágina, que parece com Tab Strip, mas tem funcionalidade diferente. Você vê que esse nome aqui tem tabulação, esse aqui tem page. Futuramente abordarei cada um deles. Botão de rolamento, que é um botão que eu posso botar numa caixa de texto para fazer um controle rolar. Então eu posso fazer um rolamento de um controle arrastando uma barra de rolamentos. Tenho o controle, botão de rotação, que eu boto de um lado de uma caixa de texto para aumentar e diminuir um valor numérico, por exemplo. Vou pressionando para cima ou para baixo e eu posso controlar o aumento do valor aqui. E por fim tem o controle imagem, que onde eu posso receber imagens copiando, colando ou inserindo de um arquivo, e então fazer uma edição de imagens. Quando eu adiciono esses controles, eu posso executar meu formulário, ele vai abrir aqui, e aí eu posso utilizá-los para ver como eles funcionam. Eu não tenho nenhuma lista, nada na lista, não tenho nada nessa lista. Posso marcar as caixas de verificação, desmarcar, selecionar os botões de opção. Você vê que eles, quando eu seleciono um, desseleciono o outro, porque eles estão dentro do userform. Ou selecionar aqui na frame. Se eu desselecionar um, ele desseleciona outros. Você vê que ele não tem contato com esses, porque estão dentro da frame. Eu poderia rolar essa frame para cima e para baixo com essa barra de rolamento. Aqui eu poderia botar botões que eu possa alternar, aqui também. O botão de apertar, toggle button, eu posso manter ele apertado ou elevado. São formas de construir interface. E futuramente teremos instruções sobre cada um desses controles para aprendermos a programá-los. Para retornar ao Visual Basic, basta encerrar o userform. Você deve ter percebido que quando executa o userform, ele não tem botão de máximo, mínimo, nem permite redimensionar o seu tamanho em tempo de execução. Isto se deve ao formulário do VBA ser da classe MS Forms. Você, oportunamente, usando codificação avançada com as APIs do Windows, pode modificar este comportamento. Você deve ter percebido que o userform, eu vou adicionando controles, eles podem ser alinhados. Então, você vê que eles estão alinhando as bolinhas certinhas, uma do lado da outra, e mais ou menos na mesma linha, porque eles alinham a essa grade que está aqui no formulário. Então, essa grade, ela existe aqui no menu Ferramentas, Opções, na guia geral. Aqui na guia geral, eu posso aumentar a densidade da grade, números de pontos a cada centímetro, né? Colocando aqui 2 com 2. Eu posso fazer isso tanto na vertical, horizontal. Agora ficou mais densa, mais propícia a ajustes finos. Eu posso exibir e ocultar a grade aqui no menu geral com mostrar grade ou não mostrar.
enquanto ela permanece ativa, ou posso também desabilitar a grade, estando ou não ativa sua visualização. Isso é uma questão pessoal. Quando ela está inativa, os ajustes são muito finos, de ponto a ponto, de acordo com a resolução da sua tela, pode ficar muito difícil alinhar precisamente. Então, nessa situação, você vai usar os comandos do menu formatar, que eu tenho comandos para alinhar, para espaçar na vertical e na horizontal. Então, por exemplo, se eu botei esses comandos aqui e agora eu quero espaçar, alinhar todos à esquerda, seleciono eles pressionando o primeiro, com Shift, o segundo e o terceiro, fazendo formatar, alinhar à esquerda. Alinhou. E agora espaçando verticalmente, formatar, espaçamento vertical, criar igual. E eu posso também diminuir o espaçamento vertical, tornando-os mais próximos. O que fica mais fácil de alinhar os controles. Senão pode ficar muito difícil alinhar. Então use os comandos no menu formatar para que você possa gerenciar melhor suas interfaces. A título de exercício, se eu quiser salvar esse userform, eu vou fazer arquivo, exportar arquivo, e ele vai ser exportado com o nome userform1, que é o nome que está dado aqui na propriedade name do formulário. Eu posso dar o nome que eu quiser para o arquivo, mas quando eu importá-lo, a propriedade name dele vai estar dentro do arquivo. Então, se eu quiser exportar esse userform, eu vou fazer arquivo, exportar arquivo, e vou dar userform1, e vou dar save. O userform vai ser salvo na pasta designada, e eu posso, nesse momento, então, fazer arquivo, remover o userform sem salvá-lo, porque eu já o salvei. Senão, eu poderia salvá-lo agora. Dou não, ele sai do meu projeto, e se eu quiser colocar ele novamente, eu dou importar arquivo, vou na janela userform, localizo o userform1, dou abrir, e ele vai aparecer aqui na guia formulários, exatamente como eu o salvei, com a janela na posição que eu designei para ele. No nosso próximo encontro, veremos como inspecionar a interface do objeto userform e ver como ele oferece propriedades, métodos e eventos, discriminando o que eles são e como utilizá-los na programação. Até lá, então.